Alô, gente, tudo bem? Currículo, gente. Currículo. Segundo o nosso querido Gimeno Sancristán, é isso? Ele fala que o currículo ele sempre vai privilegiar determinadas classes dominantes, não é isso? E é sobre currículo e o que mexe com a escola e o que é passivo às várias discussões até hoje, né? As discussões sobre o que estudar, o que não estudar no sistema de ensino, é que nós vamos falar hoje sobre teoria do currículo, né? Concepções de currículos, manifestações de currículo para o nosso conteúdo do concurso público, ok? No Brasil, nós estamos tendo agora algumas modificações curriculares, eu acho que vocês já estão percebendo isso aí. Tá? Que está acontecendo uma transição entre um currículo disciplinar e um currículo para um currículo interdisciplinar. Um currículo até então, eu acho que vocês lembram muito bem disso, que era as grades de disciplina, não é isso? Português, matemática, geografia, sociologia, filosofia, isso chama-se currículo disciplinar, disciplinas isoladas, ok? Porém, a partir do Enem, e hoje já está na nossa Lei de Diretrizes e Bases, uma proposta interdisciplinar, um currículo mais aberto, um currículo globalizado, um currículo integrado. Okay? Então, se você perceber, nós não observamos mais, por exemplo, no nosso currículo, aquelas grades de disciplinas mais isoladas, e sim eixos de conhecimentos, áreas de conhecimentos, que são 4 áreas. Linguagem, código e suas tecnologias, matemáticas, ciências das naturezas e ciências humanas, não é isso? As 4 áreas. E as disciplinas estão integradas, estão articuladas dentro de cada eixo. Isso nós chamamos currículo aberto. Então, no Brasil, nós temos 2 tipos de currículos, ok? O fechado, que está transitando ainda, não é isso? Que é aquele grade de disciplinas, e o aberto, esse integrado, globalizado, que é essa nossa nova proposta agora. Mas esses currículos, gente, eles se manifestam de alguma forma aqui no Brasil. E são 3 formas que se desenvolvem dentro do espaço também, do sistema até chegar à escola. E as formas de manifestação do currículo são 3. Primeira, que nós chamamos de currículo formal. Currículo formal. O currículo formal, gente, é aquele que vem institucionalizado. Aquele que vem lá direto do MEC, não é isso? A nossa Base Nacional Comum Curricular, as nossas diretrizes curriculares, os nossos parâmetros curriculares nacionais, ok? Então são currículos que chamamos de currículo formal ou institucional. Quando esse currículo chega à escola, e aí o professor, de posse do nosso projeto político-pedagógico, de posse das angústias, das inquietações dos nossos alunos, o que é que ele faz? Ele articula essa Base Nacional Comum Curricular, os PCNs, as diretrizes, as DCNs, se for pessoal da educação infantil, não é isso? Com o projeto político-pedagógico da escola. Projeto esse que traz as angústias, as inquietações do espaço, da sociedade que comunga os mesmos objetivos dentro daquela comunidade. Sociedade, escola, comunidade, escola. Então, o que o professor organiza, a estrutura curricular da sala de aula, chama-se o currículo, sai agora de formal e passa a ser o currículo real. Okay? Então, o currículo real é o que verdadeiramente acontece na sala de aula. Tá? Bem, só que na sala de aula, gente, nós sabemos que, além do conhecimento, procedimentos, valores, atitudes acontecem a todo momento. É isso? Então, quando o professor está ministrando uma aula e que alguma situação, seja ela de forma negativa, um aluno que desrespeitou uma colega, uma aluna que jogou o papel no chão, esse é o momento não da punição, mas sim da construção de valores sociais. E esses valores sociais também fazem parte do currículo, que não está escrito,
que não está prescrito, como diz nossa Constituição. E são valores e atitudes que nós podemos considerar como currículo oculto. Okay? Então, o currículo oculto são os valores, são as atitudes, são os procedimentos que muitas vezes são desenvolvidos, acontece dentro do espaço de sala de aula, que nós chamamos também de não prescrito ou não escrito, currículo oculto. Bem, porém, gente, se você perceber os nossos parâmetros curriculares nacionais, a nossa base nacional comum curricular, os nossos PCNs, inclusive nossos PCNs, vão perceber que existe aí as 3 teorias do currículos explícitas no nosso sistema de ensino. Por exemplo, se você olhar com relação às diretrizes curriculares que dão os nortes do nosso ensino, se você olhar os PCNs que diz de que forma o professor deve trabalhar, é uma proposta, na verdade, não é isso? Se você olhar a base nacional comum curricular, que é rígida, que é obrigatória e que diz o que você tem que trabalhar em sala de aula, você vai perceber que o nosso sistema de ensino brasileiro se preocupa com a didática, com a avaliação, com o que ensinar para o aluno. Então, nós trabalhamos também aqui um currículo tradicional. A teoria tradicional está explícita no nosso currículo. Porém, se você perceber, por exemplo, a nossa LDB, a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, lá no artigo 3º, ele fala sobre liberdade de ensinar, de pesquisar, não é isso? De aprender. Então, tem uma proposta muito da autonomia da escola, do sistema de ensino com relação ao conhecimento. Então, nosso currículo também tem uma postura crítica, da teoria crítica, que está muito voltada à questão da ideologia, está muito voltada para a questão do poder, que é a nossa teoria crítica. Mas, se você perceber, desde 98, os nossos parâmetros curriculares nacionais já trazem, na sua proposta, nos seus objetivos, a questão da regionalidade, a questão do multiculturalismo, a questão da educação sexual, a orientação sexual, então o trabalho com a sexualidade, o trabalho com a etnia, as questões de gêneros. Se você olhar, por exemplo, no nosso artigo 3º, se eu não estou enganado, inciso 12º, isso, fala sobre privilegiar diversidade étnico-racial. O artigo 26A da nossa LDB, que fala sobre currículo, coloca os conteúdos afro-brasileiros. O artigo 79B da nossa LDB também fala sobre a consciência negra. Então vejam que existe uma preocupação muito com a questão da diversidade, com a questão do multiculturalismo. Então nosso currículo também se constitui como um currículo pós-crítico. Então essa é a proposta do nosso currículo brasileiro. Porém, gente, se nós falarmos, por exemplo, em concepções de currículo, nós vamos ter 5 concepções de currículo. 5. O tradicional, que nós já vimos, agora falamos a respeito disso, que é aquele que é o currículo fragmentado, é um currículo que se preocupa com o que ensinar para o aluno, com a didática, com a avaliação, com o processo de ensino-aprendizagem. Porém, nós também temos uma concepção tecnicista, tradicional, tecnicista. A concepção tecnicista é aquela concepção que nós passamos aí praticamente 20 anos no tecnicismo, que foi oficializado, lembre-se, quem já está estudando as tendências pedagógicas, lembra que o tecnicismo foi oficializado pela Lei 5.692, a nossa LDB do regime militar, e oficializa o tecnicismo no Brasil. Então, a concepção tecnicista é uma concepção com um currículo voltado para o desempenho, é um currículo voltado para a técnica, realmente, para a ideia da meritocracia. Nós temos também o currículo construtivista. O currículo construtivista, a concepção construtivista é aquela concepção que faz com que o aluno seja proativo, o aluno seja construtor do conhecimento, o professor assume a mediação do processo de aprendizagem. Mas também temos a concepção cognitivista.
A concepção cognitivista visa a construção intelectual da criança, do sujeito, do jovem. E, por último, o currículo integrado, o currículo globalizado, o currículo interdisciplinar, que esse, por enquanto, está prevalecendo hoje no nosso sistema de ensino, o currículo globalizado. Mas isso não quer dizer que essas concepções, todas elas, não estejam integradas nas nossas práticas pedagógicas. Sim, com certeza. Lembrando sempre uma coisa que é interessante você entender. Vejam, o nosso currículo, ele não é neutro, apesar de alguns autores dizem que o currículo tradicional ele é neutro, a teoria tradicional neutra. Porém, alguns teóricos, tanto os críticos como os pós-críticos, desconsideram o currículo, ele não é neutro, ele sempre tem uma proposta ideológica a ser trabalhada. Ok, minha gente? Então, bons estudos, leiam textos, os textos têm informações significativas para vocês, baixem o nosso material aqui, ok? E bons estudos.